Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Estou abrindo a live aqui sem a Célia, sabe por quê? A Célia saiu correndo para pentear cabelo. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ai, meu Deus. Ah, paz, irmãos, tinha esquecido de pentear o cabelo. Esquecido. Mas gente, correria é no que hoje dia a é dia dia. de correria aqui em casa. Irmãos, vamos orar, vamos pedir para Deus a direção do alto, do Espírito Santo, para a gente ministrar uma palavra. E hoje, como eu não preparei palavra nenhuma, eu abri minha Bíblia, caiu exatamente em Atos capítulo 7, sobre um momento que Estevão foi preso e antes deles o matarem por inveja, por intriga, por ser cristão, um momento que ele repreendeu aqueles doutores da lei, aqueles homens que estavam julgando ele, né, naquele momento, porque a maldade, irmão, sempre teve diante das pessoas que, como que fala assim, que quer propagar o nome de Jesus, que quiseram levar o nome de Jesus, o Evangelho, todos eles e todos os apóstolos, menos João, foram mortos, assassinados por causa desses homens, né? Os homens ditos na época doutores da lei, os como se diz hoje na nossa linguagem, os bambambam da época, tudo por inveja, tudo por medo, né? E eles, cheios do Espírito Santo, fazendo a obra, cheios do Espírito Santo, coisas incontestáveis que nem eles poderiam explicar, a única coisa que eles podiam fazer era prender e matar a pessoa, para ele calar a boca, para não ficar falando essas coisas para o povo, né? Coisas notórias. E aqui tem um momento que ele foi interrogado e ele falou assim, para aqueles homens lá durante isso: homens de dura cerviz e circuncisos de coração. Onde você está? No 7:51. 7:51. Aqui. É Atos? Atos dos Apóstolos. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis, olha isso, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Eles nem sabiam o que era Espírito Santo. Assim sois vós como os vossos pais. E aqui ele vai dar uma lapada desde o começo, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ou seja, vocês mataram aqueles que anunciaram e agora vocês traíram e mataram o nosso Jesus Cristo. Vós recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles istos, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e a Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que eu vejo o céu abertos e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele, expulsando-o da cidade, e apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos, aos pés de um mancebo chamado Paulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Toda vez que eu leio... Eva, bom dia, Eva. Toda vez que eu leio esse
esse versículo, esse último capítulo, eu fico emocionado de ver uma pessoa que morreu dizendo as mesmas palavras que Jesus morreu. Quando Jesus morreu, ele falou: Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não conhecem o Espírito Santo. E eles mataram ele ali, irmão, de joelho apedrejado, e jogaram ele aos pés do então Saulo, antes da conversão. Falou: aqui, ó, matamos mais um para você, cristão, essa seita que está se formando. Aqui nós vemos o primeiro mártir, o primeiro morto por causa de Jesus. Não, o primeiro dos apóstolos, né? Tinha sido outros mortos antes. Tanto é que Paulo já era um perseguidor. Ele falou, irmãos, um capítulo inteirinho para aqueles homens. Ele diz assim, ó: os seus pais, os seus antepassados não ouviram a voz de Deus. Eles não ouviram as vozes dos profetas. Muito pelo contrário, mataram-nos ele. E depois mataram também o justo. Traíram, conspiraram contra ele e o mataram. E foi esse momento aqui, irmãos, assim, um momento triste, né? Mas o Espírito Santo, irmãos, olha a visão que ele teve. Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos para o céu. Ele viu a glória de Deus e viu Jesus sentado à direita de Deus Pai. E hoje, né, hoje, irmãos, o que o Senhor pede para nós é que a gente ide pelo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Ana, bom dia, com alegria, minha irmã. E a gente não passa mais por essas perseguições, né? A gente não tem esse tipo de perseguição. Tem perseguição, tá tendo perseguição. A gente vê que tem algumas perseguições. A gente vê pessoas que estão indo lá em São Paulo. Antigamente as pessoas, elas pegavam uma Bíblia, ia lá para a praça e elas eram respeitadas, né? Agora não, as pessoas ficam tirando sarro, satanistas, fica indo, fica alucinados. empurrando. A gente vê essas coisas acontecendo, São né? pessoas alienadas por Satanás. Ana, olha que lindo, a Edna, bom dia, com alegria. Então hoje as perseguições são diferentes, né? As pessoas, elas têm outra maneira de perseguir. Aqui era drástico, né? Os apóstolos, eles sofriam drasticamente, né? Paulo foi para a prisão, Pedro foi para a prisão. Nesse momento aqui, Paulo, neste momento aqui, Paulo ele estava perseguindo. Que depois de você chegar no capítulo 8, ele vai falar assim, ó: e Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava nascendo em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram aqui, mas os outros foram dispersos, né? E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Eles choraram muito. E Saulo, quando a gente fala Saulo, é porque ele ainda não tinha convertido. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. E aqui foi também, Célio, um despertar do evangelismo, sabia? Por causa dessa atitude. Eles fugiram, eles se dispersaram para a Judéia e para além, pelas terras da Judéia e da Samaria, e os apóstolos ficaram ali. E o Saulo assolando a igreja, mas os que foram pregar o evangelho
em outros lugares. Aí eu acho que esse momento foi um momento do início da propagação do evangelho fora daqueles lugares. Aí depois vai falar assim que depois andavam despertos, iam para toda parte anunciando o evangelho, a palavra, e descendo Felipe, a cidade da Samaria, eles pregavam Cristo. Olha aqui. A perseguição começou aqui. Entendeu? Aí começou. Mas aí, quanto mais perseguiram, por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós fomos alcançados por essa palavra e por causa desses homens do início. Depois a gente sabe, todo mundo a gente sabe que um tempo depois, não muito tempo, se você continuar lendo uma folha, duas páginas, quando você chegar no capítulo 9, Jesus aparece para Paulo, para Saulo, e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí é uma outra história, e uma coisa bonita, né? Eles viam, irmãos, grandes coisas. Se você começar a ler grandes coisas, o mover do Espírito Santo, manifestar as obras, curas do Espírito Santo. Eram homens que eram doados, eles se doavam de corpo e alma. De corpo e alma pelo Evangelho. Deixava tudo para trás. Tudo para... Não ligava para roupa, né, Célia, para comida. É isso que eu falo, olha, era pelo Evangelho. Né? Eu falo assim, que lindo que é isso, irmãos, é difícil a gente ver isso, né? Eu falo, eles se doavam. Eu vou pôr uma fita aqui. Para que todos pudessem ter essa alegria de ter um encontro com Cristo. Porque a gente sabe que só um caminho, né? Jesus, ele é o caminho. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eles sabiam disso. E o que eles queriam? Eles queriam que todos se salvassem. Todos pudessem... Esse é o objetivo, né? É o objetivo do Evangelho, da gente vir aqui todos os dias na live, é para falar para aqueles que ainda não conhecem. A gente compartilha a palavra entre irmãos, que nós estamos aqui, quem já conhece. Mas para quem não conhece, a gente vem aqui para dizer que só tem um caminho. Só um caminho, não há vários caminhos, há um caminho. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabe? E sentir o amor dele te envolver. Sentir como Estevão sentiu. Eu tenho certeza que naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado, ele estava sentindo a paz de Cristo, o amor de Deus envolvendo ele. E a gente passa por dificuldades, passa por momentos dolorosos na nossa vida, mas a gente tem a palavra que nos cura, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, né, Pastor Antônio? Que Deus abençoe. Pai do Senhor, Pastor Antônio. E tudo aí bem? A gente tem essa paz que nos envolve. Edna, Paulinho, quem está aqui? Tá o Pastor Antônio, a Edna, o Paulinho, a Eva, e o João, a Ana e o seu Antônio, tudo aqui juntinho. Amém, glória a Deus. E é isso, irmão. E esse momento que Estevão foi morto, irmãos, foi um momento assim, toda vez que eu leio esse capítulo aqui, ó, esses versículos, quando Estevão foi apedrejado e morto, jogado, eu fico emocionado, porque ele teve a mesma atitude que Jesus teve quando Jesus foi crucificado. De perdoar, né? De perdão. Senhor, este pecado a eles, com grande voz, e tendo disso isso, adormeceu, morreu, e não... Porque as pessoas não entendiam essa manifestação do Espírito Santo, o que estava acontecendo. Hoje à noite, às 18 horas, quando eu for ministrar a palavra, geralmente eu não faço isso. Eu vou
dar sequência e eu vou falar de um outro homem também, da manifestação do Espírito Santo, que daí eu falei que eles saíram e foram dispersos aqui, exceto os apóstolos, que eles ficaram ali, mas os outros saíram e foram pregar para fora, por medo de Paulo. Aí foi aquele alvoroço. Aqui o começo do evangelismo, o começo da propagação do evangelho para todos os lugares, né? E aí foi Felipe, foi todo mundo fazendo, cada um fazendo sua parte, fazendo o que Jesus mandou, ir a toda criatura, pregar a boa nova, pregar o evangelho. E essa boa nova hoje somos nós que temos que levar, né? Jesus está voltando e a gente tem que aproveitar esse tempo que temos para que as outras pessoas se voltem para o Senhor, né? A gente leva o evangelho e o Espírito Santo é que convence o coração da pessoa, né? Se vocês forem ver depois a ação do Espírito Santo, só para a gente encerrar, uma coisa notória, fora do comum, acontecendo depois no capítulo 8, a ponto da pessoa querer falar, nossa, o que está acontecendo aqui, gente? Isso é uma coisa muito sobrenatural, né? E aí, à noite, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Vou falar daquele homem chamado Simão que queria comprar o poder do Espírito Santo, tá bom? Amém. Vamos orar por cura? Então hoje você vê, né? Fala aí, Elson, onde está a palavra para a pessoa meditar. Hoje, irmãos, nós meditamos Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A morte de Estevão. Lê o capítulo 7 todo. É muito lindo, a gente aprende muito. Gente, rapidinho. Quando a gente pega uma história, nunca leia um capítulo, um versículo isolado da Bíblia. Ontem eu não leia o contexto da história. Irmãos, ontem eu não estava nem conseguindo dormir, porque eu falei com o Elcio que eu estou estudando o livro de Oséias. E eu nunca pensei que um livro fosse tão cheio de sabedoria, tanta coisa boa pra gente. Eu fiquei contando pro Elcio à noite. Eu falei assim, e depois eu fui tentar dormir, eu ficava meditando na palavra. Eu falei, gente, que coisa mais linda é o livro de Oséias, né? Um livro tão pequeno, mas tão cheio de bênção, de sabedoria. É lindo a gente estudar isso, amém? E é isso. Vamos orar, né, irmãos? Orar por cura, orar por Paulinho, por William, por Bernardo, que já saiu, está em casa, mas a gente continua orando por ele, pelo Gabriel, pela Cleide, Judite, Hugo, Fabiano, Eduardo, Bruno, Esther, Maria Flávia, Vinícius, Paulo, Luísa, Francisco Eduardo, Rose, a sogra da Carol, minha sobrinha, Jéssica, Emanuele, a netinha do Ocimar, né? Que ela consiga fazer, né, esse transplante o mais rápido possível. O William também, né? Que Deus que ele consiga também, em nome de Jesus. O Ronaldo, Breno, Márcio, André, Ângela, Renata, Thalita, pastora Anice, se Deus quiser, pastora Anice, segunda-feira vai passar no médico, se Deus quiser vai ficar Paz, curado. Cleide. Silvio Rufino, Cleide, a paz, Cleide. Paulo, já falei, né? Karina, Vitor, Elisa, Dani Vieira, Isaac. E o caderno todo, irmãos. Olha, o caderno. A gente, daqui uns dias, nós não podemos falar mais nome. Só o primeiro, uma vez o primeiro meia nome. Dúzia. Porque é muito nome. A gente não consegue falar. Mas nosso Deus, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. Está operando no nosso meio, a gente vê as coisas Ele tão age, lindas. ele conhece. Essa oração por Jubar, escreve aí, Sereva. Jubar Leite, saúde. Nossa, vamos orar. Tá. Deus, nós já entregamos o Jubar agora, Senhor, aqui na tua presença. Pega uma caneta aqui.
Amém, Pai. Entregamos ele na tua presença, que o Senhor possa estender a sua mão poderosa sobre a vida dele, Pai, trazendo cura, libertação, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos pelas curas, pelas coisas que o Senhor faz no nosso meio, pelos milagres, pelos sinais e prodígios e maravilhas, Pai, em nome de Jesus. Estenda a sua mão poderosa sobre nossas famílias, nossas crianças, Pai, nosso trabalho, nossa saúde, enfim. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Também quero entregar o Renato e a Giovana, a Gi, lá de São Paulo, entregando ela na presença de Deus Todo-Poderoso, entregando o Renato. O Renato está com câncer. E como que é o nome da filha da também. Missionária Solange lá do Paraná? O nome dela? Dani Vieira. Dani Vieira. Colocar a Dani também, que estava com problema. Vinícius. E o Vinícius, em todas as pessoas. Irmão, às vezes é uma cura espiritual, às vezes é uma depressão. Não importa. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Nós colocamos na mão dele, né? Nós colocamos todas as coisas. Nosso Deus, ele é impossível. Impossível. Nosso Deus, ele é... Como que eu ia falar, gente? Sabe quando foge a palavra? Ele é poderoso, ele vai em todos os lugares, ele conhece os corações, o que a pessoa precisa, a necessidade. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está, ele pode, ele vai, ele alcança. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, onipresente e sabe de todas as coisas, sabe de tudo. Então, quando a gente coloca... Ai, gente, outro dia eu estava orando, mas vocês oraram, a pessoa faleceu. Uai, que eu saiba, ninguém vai ficar para semente. E também quero entregar uma pessoa aqui hoje, né? Nós queremos entregar a Duda. A Duda. Amanhã será o casamento da Duda. E nós queremos pedir a Deus Todo-Poderoso que abençoe grandemente essa união. Que Deus derrame sobre eles, né? Todas as bênçãos, que eles consigam viver na presença do Deus Todo-Poderoso, formando uma linda família. Em nome de Jesus. A gente crê nisso. Eu me emociono. Aleluia. Eu me emociono. Amém, irmãos. Sabe assim, porque é outra família sendo formada. Amém. Irmãos, espera aí, enquanto essa acaba, eu vou atender a Adriele. Eu vou falar a bênção apostólica. E era isso. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos essas pessoas que a Célia falou o nome aqui do nosso caderno de oração nas tuas mãos, pedindo que teu Espírito Santo venha agir sobre todas elas, trazendo cura, libertação, saúde, todas as coisas, enfim, tudo nas tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A paz, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E um final de semana abençoado. Sexta-feira abençoada a todos. Até às 18 horas na minha live. E hoje tem culto. 19 horas na nossa igreja. Às 19h30 São Sebastião do Paraíso. Não deixe de participar conosco. Amém. Amém. Paz e graça, chuva de bênção.